Oi. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Minha voz é baixinha, né? A gente vai começar a falar hoje, retomar um pouquinho o que a gente ouviu na semana passada, porque a gente vai dar continuidade àquilo que foi falado na semana passada, né? O que a gente ouviu na semana passada, da Manu? Vocês se lembram? Sobre a ressurreição, né? Sobre... Eu vou sair daqui de trás, ficar um pouquinho mais para cá. Então, sobre a ressurreição, né? Foram as 3 aparições de Jesus. Te atrapalho, Sérgio, aqui. As 3 aparições de Jesus, né? Jesus apareceu para Maria Madalena, né? E aí a Manu falou para a gente assim, foi um encontro de amigos, né? De intimidade com o Senhor. Jesus se encontrou com os discípulos de Emaús, né? E o interessante é que foi uma forma diferente de reconhecer Jesus, né? No primeiro encontro foi pelo amor, pela intimidade, pelo carinho de um amigo, né? No segundo encontro foi ao partir o pão. Então nos mostra também uma forma diferente de nos encontrarmos com Jesus ressuscitado. E na terceira passagem, que foi o quê? O que foi? Os discípulos de Emaús já foi quando ele com os apóstolos, né? Quando Jesus entra naquela reunião da comunidade, né? Então, nesse primeiro dia da ressurreição, né, onde Jesus se apresenta, ele nos apresenta 3 formas diferentes de nos encontrarmos com ele ressuscitado, na comunidade, na Eucaristia e na nossa oração íntima com Deus, né? 3 formas diferentes. E a passagem que eu vou falar hoje um pouquinho, ela é a continuação, né, desse encontro quando Jesus aparece para os seus amigos, né? Aí eu queria pedir para vocês abrirem a passagem. João 20, do 24 ao 29. Então Jesus apareceu para os discípulos e lá no 24, né, Tomé, um dos 12. Todo mundo abriu, gente? Posso ler? Desculpa. A minha já veio pronta aqui, abertinha, aí foi fácil. Tomé, João 20, versículo 24. Pronto. Então, Jesus apareceu para os seus amigos, mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Então Tomé faltou na missa, e aí vieram falar para ele que Jesus tinha aparecido, né? E ele disse isso tudo aí para a gente. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e agora Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste.
Feliz aqueles que creem sem ter visto. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né? Na primeira vez, Jesus voltou, Jesus se apresentou ressuscitado, fez vários sinais, né, para que todos crescem. Então, ele já tinha feito isso. Por que Jesus voltou de novo? Jesus voltou para Tomé, porque Tomé não estava, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho, por que Jesus voltou para Tomé? Por que ele voltou para Tomé? Justamente para Tomé, né? E aí eu fui procurar um pouquinho, saber quem era esse Tomé, né? Para entender por que Jesus voltou para Tomé. Logo Tomé que falou aquilo tudo, né? E Tomé, ele aparece pouco na Bíblia. Ele aparece algumas vezes, né? E eu achei algumas aparições aí de Tomé na Bíblia, né? Algumas citações. Primeiro, Tomé foi escolhido por Jesus, né? A princípio, parece que Tomé também era um pescador. E ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 discípulos, né? E Tomé, ele aparece numa passagem em João 14. Deixa eu ver aqui. Em João 14, de 1 a 6, não precisa ler. Eu vou ler aqui para vocês saberem de que passagem que eu estou falando, né? Jesus fala lá: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí eu percebi uma coisa de Tomé. Tomé é um cara explicadinho. Ele não entende muito bem as coisas. E ele quer saber as coisas nos mínimos detalhes. Olha lá. Jesus está falando: na casa do meu pai tem muitas moradas, vocês vão saber o caminho. Mas ele fala: não, mas eu não sei. E ele não tem vergonha de dizer que ele não sabe. Não, Senhor, espera aí. O Senhor está dizendo que eu sei o caminho, mas eu não sei. E aí Jesus dá essa resposta maravilhosa para Tomé, né? E que nós hoje em dia também podemos usufruir dessa resposta que Jesus deu a Tomé, né? Eu sou o caminho. Além disso, eu achei uma outra passagem também, onde Tomé aparece, né? E é uma passagem onde Jesus fala, está pregando, né? E Jesus diz que ele e o Pai são um só, né? E as pessoas que estão ouvindo não gostaram muito de ouvir isso de Jesus, né? E aí os discípulos meio que saem fugidos com Jesus ali pelos fundos, né? E vão embora. E aí Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu, né? E Jesus fala: vamos lá, eu preciso voltar. E aí os discípulos: Jesus, não dá para a gente voltar lá, a gente acabou de te tirar, os caras estão querendo te apedrejar, né? E Tomé diz o quê? Vamos para morrer com ele, né? Então Tomé, nessa segunda passagem, ele, completando a primeira, né? O que dá para perceber de Tomé é que Tomé não imaginava viver sem Jesus. Porque se Jesus vai para um lugar que ele não sabe onde é, ele quer saber o caminho. Se Jesus está indo para morrer, eu vou morrer com ele, porque ficar aqui sem ele eu não vou, né? Então, Tomé era um discípulo que amava muito Jesus, que seguia, que queria estar perto, e que não tinha vergonha, não tinha medo de dizer o que ele não entendia, de falar o que ele pensava, né? E aí, a gente
também pode pensar que... Eu me lembro da Manu falando semana passada, né? Que os discípulos naquele momento, todos estavam muito perturbados, né? Com a morte de Jesus. Todos eles estavam tristes, abatidos, né? E mesmo vendo Jesus, estando diante de Jesus, eles demoraram para entender o que estava acontecendo. Então, coitado de Tomé, né? Que não estava. Imagina, né? Que estava envolvido naquela dor que cega, que dificulta enxergar, né, as coisas. E aí vieram para ele e disseram: olha, Jesus ressuscitou, né? E aí ele, muito explicadinho, ele vai falar: ah, mas olha só, se eu não puser meu dedinho lá, eu não vou acreditar. Eu preciso botar meu dedinho lá para acreditar, porque eu preciso, né? Ele diz isso. Então, entendendo um pouquinho dessa situação de Tomé, a gente julga Tomé já com outro olhar, né? A gente achava que Tomé era um incrédulo totalmente, né? Mas depois a gente vai ver que Tomé era um homem disposto a morrer por Jesus, né? Ele se colocou à disposição, vamos lá para morrer com Jesus, né? E aí, esse encontro de Jesus com Tomé, né? Jesus voltou para estar com Tomé, porque Tomé era esse discípulo, sim, porque era um discípulo de Jesus, amado por Jesus, mas principalmente também porque Jesus cumpriu a promessa que fez aos seus discípulos, né? Jesus ressuscitou por eles, e Tomé não pôde ver isso, né? Não pôde ver essa vitória, né? Essa promessa cumprida. Então Jesus volta para Tomé, não porque Tomé era Tomé, mas porque Tomé era alguém a quem Jesus quis honrar sua promessa, né? Então Jesus volta a Tomé para que Tomé possa ver a glória de Jesus também, né? Partilhar daquela promessa. E também para que Tomé possa ser testemunha de Jesus, né? Ele não disse naquela aparição, né? Vós sois minhas testemunhas. E testemunha é algo que precisa se estar presente para ser testemunha, se acreditar, se ver, né? Vivenciar. Então, Jesus volta por Tomé. E aí a gente pode pensar um pouquinho nisso, né? Jesus volta por Tomé, por quê? Porque Jesus se relaciona pessoalmente com cada um, né? Ele voltou por Tomé porque ele tinha faltado a Tomé, né? Faltou a ele. E da mesma forma a gente pode tomar isso para nós, né? Jesus se relaciona conosco pessoalmente. O Cristo ressuscitado, ele quer ter esse encontro individual e pessoal com cada um de nós, né? Não é igual torcida de futebol, né? Que você torce para o time, mas o time muda, troca o técnico, troca os jogadores, mas você continua amando o time, né? Jesus não é assim. Jesus ama as pessoas, né? Jesus tem um relacionamento com cada um, com cada pessoa. Então Jesus volta por Tomé para que ele pudesse estar com este amigo que não esteve naquele momento, né? E Tomé, justamente porque Tomé era explicadinho, ele nos deu um grande presente, na verdade, que essa passagem ela traz para a gente uma verdade muito bonita, né? Que é o quê? Quando Tomé toca na ferida, toca no corpo de Jesus, ele nos mostra que esse corpo glorioso ressuscitado é o mesmo corpo pendurado na cruz, né? É o mesmo corpo, modificado pela ressurreição, mas estão lá as marcas do amor de Jesus por nós, né? Estão lá as chagas de Jesus por nós. E esse testemunho de Tomé, né? Naquele momento, quando ele vê aquela verdade, ele que era meio não medroso, mas assim, meio cientista, né? Eu preciso ver, né? A
a partir do momento que ele toca de verdade, ele se prostra diante de Jesus e declara: meu Senhor e meu Deus, né? Ele faz a sua profissão de fé. Então, esse testemunho que Tomé traz para nós é muito forte, né? É realmente um testemunho de alguém que só acreditou porque viu, né? Ele viu, ele acreditou, ele declarou: meu Senhor e meu Deus, e a partir daí ele seguiu. O que se sabe de Tomé é que ele seguiu pregando, ele foi para a Índia pregar e ele morreu mártir pregando o Evangelho, né? Então, muito essa mensagem que fica, né, desse testemunho, dessa passagem para a gente, é a verdade da ressurreição, né, com essa informação tão bonita, né, de que Jesus não era um fantasma, Jesus não era um espírito, o mesmo Jesus que morre na cruz é o Jesus que entra naquela sala, né? Apesar dele ter a capacidade de entrar numa sala a portas fechadas, ele tem um corpo palpável, um corpo ferido, né? A ferida está lá ainda presente, né? Então, é um mistério para nós, mas ao mesmo tempo é uma luz, né? Da gente entender que a ressurreição de Jesus, ela é uma ressurreição de corpo, não só de o espírito que aparece, né? Apesar dele já ter feito outras aparições, né? De ter comido lá diante dos discípulos, né? Tomé teve a graça, a honra, talvez, de poder tocar, né, nas chagas de Jesus. E aí Jesus diz para a gente, no final, né, depois que Tomé se declarou para Jesus, né, se prostrou diante de Jesus, Jesus termina com essa frase, né? Você acreditou porque você me viu, né? Felizes são aqueles que creem sem ter visto, né? Sem ter visto essa imagem, essa verdade diante de seus olhos, né? Felizes aqueles que creem sem ter visto. E esses somos nós, né? Nós cremos sem ter visto. Dessa forma, Jesus. Nós vemos Jesus de muitas outras formas, né? Nós encontramos com Jesus nas orações, nós vemos Jesus na Eucaristia, nós nos encontramos com Jesus nos nossos irmãos, na nossa comunidade. É o Cristo ressuscitado, é o mesmo Cristo, né? A gente não viu da mesma forma, mas é o mesmo Cristo. Então, quando a gente se encontra diante da Eucaristia, quando a gente comunga, né, a gente está diante desse corpo glorioso de Jesus, entregue por nós, transformado em pão, né? E a mensagem, né, eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar para a gente hoje, né, é essa mensagem desse Cristo que tem um relacionamento pessoal com cada um de nós, né, que quer esse encontro conosco, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: o que eu preciso para ter esse encontro, né? Por que será? Será que eu já tive esse encontro? Será que eu não tive? Qual parte da minha vida ainda não se encontrou com Jesus ressuscitado, né? Que se passa no meu coração? Tomé foi sincero com Jesus, ele disse: eu preciso botar o dedo na ferida, né? O que eu preciso? O que você precisa para ter esse encontro pessoal com Cristo ressuscitado, né? É difícil a gente saber, ter clareza, né, dessa nossa necessidade. Mas eu queria deixar essa pergunta, né? Será que eu já me encontrei com Cristo ressuscitado? O que será que eu preciso para me encontrar com Cristo ressuscitado? E deixar essa pergunta na certeza de que, da mesma maneira que Jesus voltou por Tomé, Jesus volta por mim, Jesus volta por você, né? Ele vai dar um jeito de marcar esse encontro de novo, né? De ter esse encontro com você, de ter esse encontro comigo, né?
Tomé duvida, porque Tomé é humano, né? Depois de ver Jesus morto na cruz, Tomé é humano, como cada um de nós. Será que a gente também não teria a mesma dúvida? Será que a gente também não faria a mesma pergunta, né? Naquela situação ali de Tomé? E muitas vezes a gente coloca a gente pede esses sinais, né? Hoje a gente cantou uma música ali, queremos ver sinais da manifestação do seu poder, né? A gente cantou isso. Claro que se eu posso crer sem precisar disso, é muito melhor, né? Minha fé já está tão consolidada que eu não preciso mais ver um milagre para crer em Deus, né? Porque eu já tive esse encontro pessoal com Cristo. Mas em algumas situações, sim, Deus faz isso por nós, né? Ele nos dá, e às vezes é um sinal muito simples, né? Não é um raio que cai do céu e explode alguma coisa, como nos filmes, né? Mas são gestos, pequenas delicadezas de Deus na nossa vida, onde Ele nos mostra a sua presença, Ele nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, Ele ilumina as decisões que a gente precisa tomar, né? Então, a gente precisa pensar e refletir um pouquinho, né? Como está essa minha fé no Cristo que ressuscitou, né? Como hoje, depois de ter comemorado a Páscoa, né? Como eu vejo o Cristo ressuscitado? Será que eu tenho buscado o Cristo na minha oração? Será que eu tenho buscado o Cristo na Eucaristia? Será que eu tenho buscado o Cristo na comunidade? Ou será que eu estou só lá do lado de fora, ouvindo o que os outros estão falando de Cristo que apareceu para eles? Né? Será que eu estou lá só ouvindo e ainda não tive o meu encontro com Jesus, né? Com esse Jesus que se doou por nós, mas que ressuscitou? Então, eu queria que vocês fechassem um pouquinho os olhos e pensassem um pouquinho nesse momento. Qual seria a minha necessidade para que a minha fé cresça? Né? A gente pode até pensar nessas 3 propostas de Jesus. Como anda a minha oração pessoal? Como anda o meu encontro com Jesus na Eucaristia? Como anda a minha vivência de comunidade? Será que eu enxergo Jesus nos meus irmãos? Naqueles que me exortam e naqueles que precisam de mim? Será que eu tenho visitado Jesus no sacrário? Será que eu creio que Jesus está realmente vivo hoje na Eucaristia? Essa oração, essa profissão de fé que Tomé fez diante de Jesus, quando ele constatou a verdade do Cristo ressuscitado, é a mesma profissão de fé que muitas vezes nós fazemos diante da Eucaristia, né? Só que a gente complementa: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ensina-me a amar, a ser digno do amor que tu tens por mim, a de retribuir esse amor que tu tens por mim. Então, se a gente tem dúvida da presença de Cristo na Eucaristia, que a gente peça que Jesus venha aumentar a nossa fé, que Ele venha nos mostrar o poder dEle e a presença dEle na Eucaristia. Se você tem dúvida da presença de Deus na nossa igreja, que você venha pedir: Jesus, eu quero crer. Eu quero crer que
o Senhor age através da nossa igreja, que é humana, que é imperfeita, mas que também é divina, porque veio de Ti, foi fundada por Ti. Se você reza, mas não consegue ouvir a voz do Senhor na sua oração, que você possa pedir: Senhor, eu quero ter esse encontro contigo. Eu quero aprender a Te ouvir e abrir meu coração para Ti. No silêncio do meu quarto, no cantinho da minha casa, no banco da igreja. Eu quero aprender a reconhecer a Sua voz.